Irmãos, olha o que a palavra diz em Amós 6, no versículo 11, vai dizer assim: estão chegando os dias, declara o Altíssimo, o Soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Altíssimo. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Eterno, mas não a encontrarão. Nessa passagem nós vemos Amós profetizando em que viria um tempo de escassez, de fome e de sede. Só que aqui nós vemos, irmãos, que ele deixa claro que não seria fome e sede de comida ou bebida física, mas seria uma fome espiritual, seria uma sede espiritual. Seria do alimento, a palavra do Eterno. No versículo 12 ele diz: os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Altíssimo, mas não encontrarão. Então aqui nós vemos, irmãos, que vai chegar um tempo em que a porta da graça vai ser fechada. Infelizmente, irmãos, vai chegar esse tempo em que a porta, a oportunidade, a graça vai ser fechada. Porque hoje nós temos, irmãos, a palavra do Altíssimo vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto, que o ímpio abandone o seu caminho. Então nós vemos que ele ainda está perto, o Espírito Santo está aqui sobre a terra, convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo está aqui, irmãos, fazendo a função dele, o trabalho dele, que é convencer a humanidade, a terra do pecado. Só que vai chegar um tempo, irmãos, em que essa graça vai ser tirada, a porta vai ser fechada. Está chegando o tempo em que o Espírito Santo vai ser tirado, irmãos, da terra. Vai ser tirado. E quando o Espírito Santo ser tirado da terra, irmãos, é porque chegou o dia do juízo. Chegou o dia da vingança, o grande dia do Criador. Que vai ser um dia, irmãos, em que as pessoas só vai sobrar escuridão, porque o Espírito que traz luz, o Espírito é que convence o homem do seu pecado. Mas se o Espírito for tirado, irmãos, eles não vão se arrepender. Não vai ter mais a luz brilhando sobre a escuridão. E aqui deixa claro em que as pessoas hoje, nesses tempos, muitos rejeitam o Evangelho, a palavra. Muitos, irmãos, rejeitam a correção. A palavra do Altíssimo vai nos dizer que o Pai corrige aquele a quem Ele ama. E se Ele te considera como filho, Ele vai te corrigir, Ele vai falar para você se arrepender, Ele vai te exortar para você largar do pecado, para que a sua alma viva, para que a sua alma não pereça na morte eterna. Só que muitos ouvem essa palavra, irmãos, e acha dura demais, e acha ruim, porque ninguém quer ouvir sobre o arrependimento, sobre abandonar o pecado. E quando, irmãos, a gente se mantém rebelde, a pessoa vai ali, fala, mas você endurece o seu coração. O próprio Altíssimo Eterno te entrega a Satanás. Ele te entrega ao seu próprio desejo, à sua própria corrupção, aos desejos da sua carne, para que você colha do fruto da carne. A Bíblia vai nos dizer que aquele que semeia na carne, da carne, colherá morte, colherá, irmãos, da destruição, as consequências vêm. Mas aquele que planta, que semeia no Espírito, pelo Espírito, colherá a vida eterna. Porque o Espírito Santo é o que nos traz vida. E aquele que é nascido da água e do Espírito, irmãos, realmente é filho do Altíssimo, é filho de Deus. Mas aquele que não nasceu do Espírito não é filho, é criatura. E todo aquele, irmãos, que quer se tornar filho, primeiramente ele precisa receber Yahshua HaMashiach, a Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou, irmãos. Nós precisamos passar por ele, recebê-lo, aceitá-lo, para que a gente venha nascer da água do Espírito, para que assim nós vamos ter o selo do Espírito, para que assim nós vamos ter, irmãos, ali o selo de propriedade exclusiva do Altíssimo. A Bíblia vai nos dizer: se hoje ouvires a voz do Altíssimo, do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E muitos, irmãos, têm endurecido o coração e têm pagado com a vida. Mas vai chegar tempos em que os homens, aqueles irmãos que rejeitaram,
vaguearão de um lado para o outro à procura da palavra, à procura de se alimentar da palavra, porque a palavra é o pão da vida, ela que nos traz a vida, irmãos. A Bíblia é o nosso alimento espiritual que nos traz vida. E a palavra, irmãos, ela atinge o propósito dela. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a palavra do Altíssimo não voltará vazia para ele. Quando ele libera alguma palavra, essa palavra é liberada e ela vai ser cumprida. Ela cumpre aquilo que foi determinado pela boca dele. E ela volta para ele com os frutos, o qual foi liberado. E se a palavra do Eterno diz, irmãos, que a porta da graça vai ser fechada, em que muitos andarão de um lado para o outro, procurarão as igrejas, mas vai estar fechadas. Procurarão a igreja, irmãos, mas já vai ter subido, já vai ter sido arrebatado da terra. A Bíblia deixa claro, irmãos, que a igreja vai subir, mas vai ter um povo, irmãos, que vai ser deixado. São aqueles que vai ficar na grande tribulação porque rejeitaram a palavra e não se arrependeram. Em Apocalipse fala que mesmo ali sofrendo com as pragas, a destruição. Em Apocalipse fala que muitos não se arrependeram do adultério, da idolatria, da sua feitiçaria. Muitos não se arrependeram, irmãos, da fornicação. Amaram mais o pecado, amaram mais o mundo, a corrupção do mundo, do que a palavra, do que ao Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que ama o mundo, as pessoas, as coisas, mais do que o próprio Altíssimo, não é digno dele, irmãos. É a própria palavra em que nos diz. Se você quer que a sua alma viva, se você quer ter a vida eterna, se você quer receber vida e vida com abundância, come da palavra que está sendo te dada. Come da palavra que nos é oferecida, irmãos. Tem várias cidades aí, irmãos, que a palavra, a Bíblia, ela não é aceita. Tem muitos irmãos sendo massacrados, sendo mortos por causa do Evangelho, por causa do nome do Eterno. Mas não tem negado ao nome dele. Tem sofrido, padecido, mas não tem negado ao nome dele. E se hoje você está ouvindo a palavra, é tempo de arrependimento, é a sua oportunidade de se voltar, para que você não pereça, para que você não saia vagando de um lado para o outro, procurando entrar pela porta da graça. Mas ao procurar pela porta da graça, irmãos, essa porta ser fechada,